Imagine que, neste exato momento, alguém lhe ofereça um contrato irrevogável, 50 anos de felicidade absoluta, contínua, sem falhas. Cada desejo realizado, cada sonho cumprido, cada amor correspondido. Você sentiria o êxtase de escrever um livro premiado, de explorar galáxias distantes, de experimentar a plenitude que sempre perseguiu. Não haveria luto, não haveria frustração, não haveria aquela angústia silenciosa que visita as madrugadas. Apenas prazer constante, perfeitamente calibrado para você. O custo, porém, é silencioso e radical. Seu corpo seria colocado em um tanque, conectado por eletrodos a um sistema que estimula diretamente seu cérebro. Enquanto máquinas manteriam suas funções vitais, sua mente habitaria uma realidade virtual indistinguível do mundo que você conhece. E o detalhe decisivo: uma vez lá dentro, você jamais saberia que está em uma simulação. Para você, aquela experiência seria simplesmente a realidade. Esse experimento mental foi formulado em 1974 por Robert Nozick em seu livro Anarquia, Estado e Utopia. A proposta era simples, mas devastadora. Se o prazer é o bem supremo, por que hesitamos? Se a felicidade é tudo o que importa, por que não correr imediatamente para essa máquina? E é aqui que o dilema começa a apertar. Ao imaginar-se flutuando naquele tanque, algo em você resiste. Um desconforto quase instintivo. Como se, ao aceitar o contrato, você estivesse trocando algo invisível, porém essencial. A pergunta não é apenas: você seria feliz? A pergunta é: essa felicidade seria suficiente? Para compreender o impacto dessa oferta, precisamos olhar para a tradição que Robert Nozick estava desafiando. O hedonismo, em suas múltiplas versões, sustenta que o prazer é o único bem intrínseco e que a dor é o único mal verdadeiro. Desde a antiguidade, essa ideia seduz pela sua clareza. Viver bem é maximizar sensações agradáveis e minimizar sofrimentos. A ética torna-se quase matemática. Na Grécia, Epicuro defendia que o prazer, entendido como ausência de perturbação, era o fim natural da vida humana. Séculos depois, no século XIX, Jeremy Bentham transformou essa intuição em cálculo moral. Ações corretas são aquelas que produzem a maior felicidade para o maior número. Prazer e dor tornam-se unidades mensuráveis, quase como números em uma equação moral. Se essa lógica estiver correta, a máquina de experiências não é uma ameaça, mas uma solução perfeita. Ela eliminaria guerras, depressões, frustrações amorosas e desigualdades. Bastaria conectar todos a uma realidade cuidadosamente programada. O sofrimento deixaria de ser um problema filosófico e se tornaria um erro técnico facilmente corrigível. Mas algo não se encaixa. Quando imaginamos um mundo onde todos flutuam em tanques, eternamente satisfeitos, não sentimos alívio, sentimos inquietação. Como se, ao reduzir a vida a sensações agradáveis, estivéssemos apagando algo mais profundo. Talvez a vida não seja apenas sobre sentir prazer, mas sobre ser alguém que vive algo real. É exatamente nesse ponto que Robert Nozick apresenta suas 3 razões para recusarmos a máquina. A primeira é simples, mas profunda. Nós queremos fazer certas coisas, não apenas ter a experiência de tê-las feito. Existe uma diferença ontológica entre escalar o Monte Everest e ter o cérebro estimulado para acreditar que o escalou. Uma é ação, a outra é simulação de ação. Quando você supera um medo real, quando enfrenta um risco concreto, algo em você se transforma. Há esforço, incerteza, possibilidade de fracasso. Na máquina, tudo isso é roteirizado. Você vence, mas nunca esteve realmente em perigo. A vitória não foi conquistada, foi concedida.
E intuitivamente sabemos que conquistas concedidas não têm o mesmo peso que conquistas construídas. A segunda razão é ainda mais íntima. Queremos ser um certo tipo de pessoa. Corajosa, resiliente, leal, justa. Virtudes não são sensações, são disposições formadas no confronto com a realidade. Dentro da máquina, você não é um agente moral ativo, é um paciente passivo recebendo estímulos agradáveis. Seu caráter deixa de ser moldado pela fricção do mundo. A terceira razão toca o transcendente. Ao entrar na máquina, você se fecha em uma realidade construída por outros. Não há mistério genuíno, não há alteridade radical, não há algo maior que você impondo limites e desafios. A máquina oferece experiências, o mundo oferece resistência. E talvez seja essa resistência que nos faz humanos. A objeção, no entanto, ganha novas camadas quando olhamos para a ciência contemporânea. A neurociência nos mostra que o cérebro não possui acesso direto ao mundo em si, ele trabalha com sinais elétricos e interpretações químicas. Um impulso vindo da retina e um impulso artificial gerado por um eletrodo podem produzir experiências indistinguíveis. Se tudo o que vivemos é mediado por circuitos neurais, o que exatamente significa dizer que algo é real? A dopamina liberada ao conquistar um prêmio no mundo físico é quimicamente idêntica à dopamina liberada ao conquistar um troféu virtual. Em termos moleculares, não há diferença moral inscrita nos átomos. Se a felicidade é uma configuração específica de neurotransmissores, então a máquina apenas otimiza o processo. Ela elimina o caminho acidentado e entrega diretamente o resultado químico desejado. Aqui entramos no território da fenomenologia. Se toda experiência humana é mediada pela consciência, então o que importa é o fenômeno tal como aparece. Para quem está dentro da máquina, o amor sentido é amor. A alegria é alegria. A perda, se programada, é perda. A distinção entre real e simulado parece dissolver-se no interior da vivência subjetiva. Mas a dúvida retorna com força. Será que a verdade externa não tem valor próprio? Se alguém viveu uma vida inteira de ilusões perfeitas e morreu feliz, devemos dizer que sua vida foi plena? Ou que faltou algo essencial, algo que não pode ser reduzido a impulsos elétricos? É impossível refletir sobre essa máquina sem se lembrar do filme Matrix. No filme, a humanidade vive imersa em uma simulação, enquanto seus corpos são utilizados como fonte de energia. A maioria jamais percebe o engano. A ilusão é confortável, familiar, estruturada para parecer normal. A verdade, por outro lado, é árida, perigosa, incerta, o chamado deserto do real. O personagem Cypher encarna o dilema com brutal honestidade. Ao trair seus companheiros para retornar à simulação, ele afirma que a ignorância é uma bênção. Ele sabe que o bife que saboreia não existe, mas também sabe que o sabor é indistinguível do real. Entre a verdade dura e a mentira prazerosa, ele escolhe a mentira consciente. Essa escolha ecoa de forma inquietante no século XXI. Não vivemos conectados a tanques, mas passamos horas imersos em telas que filtram e moldam a realidade. Redes sociais, algoritmos, realidades aumentadas. Cada tecnologia oferece microdoses de validação e prazer. Não somos totalmente enganados, mas somos constantemente seduzidos. A máquina de Nozick talvez não chegue como um tanque metálico, mas como uma interface elegante, um chip discreto, uma promessa de conforto em meio ao caos. Se o mundo lá fora se tornar hostil demais, quantos escolheriam a simulação? E, mais perturbador ainda, quantos já estão preferindo versões editadas da realidade à complexidade crua do mundo?
Se a máquina promete eliminar o sofrimento, talvez seja necessário perguntar: o sofrimento é realmente um erro a ser corrigido? Muitas tradições filosóficas e espirituais sustentam o contrário. No budismo, o reconhecimento do dukkha, a insatisfação inerente à existência, não é um defeito do sistema, mas o ponto de partida para o despertar. Fugir da dor não resolve o problema. Compreender sua natureza transforma a relação com ela. O estoicismo antigo também não via o sofrimento como um mal absoluto. Para pensadores como Epicteto e Marco Aurélio, a adversidade é o campo de treino da virtude. Coragem, paciência e sabedoria não surgem em ambientes perfeitamente controlados. Elas nascem do confronto com aquilo que não podemos dominar. Uma vida sem obstáculos seria, paradoxalmente, uma vida sem grandeza. Friedrich Nietzsche levou essa ideia ao extremo ao criticar a busca obsessiva por felicidade. Para ele, o ser humano forte não busca conforto, mas expansão, superação, intensidade. O sofrimento é o preço do crescimento. Retirá-lo completamente seria reduzir o homem a uma criatura domesticada, satisfeita, porém rasa. Na máquina, não há fracasso genuíno, não há risco real. Não há erro irreversível. Mas sem erro, não há responsabilidade. Sem responsabilidade, não há profundidade moral. As cicatrizes contam histórias. Elas são marcas de encontros reais com o mundo. Uma vida sem cicatrizes pode ser indolor, mas talvez também seja uma vida que nunca foi verdadeiramente vivida. Ao recusar a máquina, revelamos algo inquietante sobre nós mesmos. Valorizamos a verdade mesmo quando ela nos fere. Essa inclinação não é trivial. Se fossemos apenas buscadores de prazer, a decisão seria óbvia. No entanto, há em nós um desejo de autenticidade que ultrapassa o conforto. Queremos que nossas experiências estejam conectadas a algo que exista independentemente da nossa vontade. Essa busca pela verdade está ligada à ideia de liberdade. Ser livre não é apenas escolher entre sensações agradáveis, mas agir em um mundo que resiste, que impõe limites e consequências reais. Na máquina, você pode escolher qualquer narrativa, mas nenhuma escolha altera efetivamente o tecido da realidade. Você não transforma o mundo, apenas percorre um roteiro invisível. Há também uma dimensão de dignidade envolvida. Viver em contato com o real, mesmo quando ele é duro, preserva algo que reconhecemos como humano. Preferimos ser agentes imperfeitos em um universo imprevisível do que marionetes satisfeitas em um teatro fechado. A verdade, ainda que dolorosa, confere peso às nossas decisões e gravidade às nossas perdas. Talvez seja por isso que a proposta da máquina nos incomoda tanto. Ela não ameaça apenas nossa felicidade futura, ela ameaça nossa identidade. Ao aceitá-la, abriríamos mão da tensão criativa entre desejo e limite, sonho e obstáculo. E sem essa tensão, o que restaria daquilo que chamamos de vida? E então chegamos à pergunta mais desconfortável de todas: e se a máquina não for um evento futuro, mas um processo gradual já em curso? Não flutuamos em tanques metálicos, mas acordamos, e quase instintivamente, estendemos a mão para o celular. Buscamos distração, validação, pequenas doses de prazer imediato. Cada notificação é um microestímulo, cada rolagem infinita, uma fuga sutil do silêncio da realidade. Não é uma conspiração tecnológica, é uma inclinação humana antiga amplificada por ferramentas poderosas. Sempre buscamos atalhos para o prazer. A diferença é que agora esses atalhos são personalizados, inteligentes, adaptativos. Eles aprendem o que nos prende, o que nos excita, o que nos conforta. A máquina não precisa nos sequestrar, basta nos seduzir.
A questão central permanece a mesma do experimento original: o que estamos dispostos a sacrificar por conforto? Se a realidade se torna caótica, injusta e imprevisível, a tentação de viver em versões editadas dela cresce. Podemos não abandonar o mundo físico, mas podemos progressivamente abandonar sua profundidade, substituindo encontros reais por simulações emocionais controladas. Talvez o botão não seja um grande interruptor dramático, mas uma sequência de pequenas escolhas cotidianas. Cada vez que preferimos a ilusão conveniente à conversa difícil, cada vez que trocamos a verdade pelo aplauso fácil, nos aproximamos da lógica da máquina. A decisão não é apenas hipotética. Ela acontece todos os dias, silenciosamente. Agora, respire fundo. Imagine-se fora de qualquer tanque, fora de qualquer tela, apenas você e o mundo como ele é, imperfeito, imprevisível, às vezes cruel, mas inegavelmente real. Sinta o peso do chão sob seus pés. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Há algo de sólido nisso, algo que não depende de programação ou aprovação externa. A realidade não promete felicidade constante. Ela promete encontros. Promete surpresas que você não controla, perdas que você não escolhe e alegrias que não podem ser roteirizadas. Cada experiência carrega risco, mas também autenticidade. Quando você ama alguém no mundo real, há a possibilidade de rejeição. Quando você tenta algo novo, há a chance de fracasso. E é justamente essa vulnerabilidade que torna cada vitória significativa. Escolher a verdade não significa rejeitar o prazer. Significa apenas recusar-se a reduzi-lo ao único critério da existência. Significa aceitar que a dor faz parte da narrativa e que a incerteza é o preço da liberdade. Você não é um passageiro em um aquário iluminado. Você é o capitão de um navio em mar aberto. O oceano é instável, mas é real. Se algum dia perceber que está se escondendo em pequenas máquinas cotidianas, não se condene. Apenas acorde um pouco mais, olhe ao redor, toque o mundo, converse sem filtros. Permita-se sentir inclusive o desconforto, porque é nele que a vida ganha contorno. E no fim, talvez a pergunta mais honesta não seja: você entraria na máquina? Mas, você está disposto a permanecer acordado? Obrigado pela atenção, e até a próxima!